Boa noite, estamos iniciando com poemas ilustrados. Tudo bem, Alexandre Paulino? Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, e vamos lá, estamos aí. Tá certo, tá certo. Alexandre Paulino é professor, né? Sim, exatamente, Estudou eu dou letras. aula, sim, eu dou aula na rede pública de Osasco, né? A cidade de São Paulo é um emaranhado, né? Então você tem a cidade de São Paulo e tem a grande São Paulo, porque São Paulo cresceu e esbarrou nas outras cidades que eram vizinhas a ela, né? Então eu dou aula no ensino fundamental, no Fundo 1, na rede pública de Osasco, que é exatamente uma dessas muitas cidades que circulam São Paulo, mas eu moro em São Paulo. Sim. É de São Paulo? Nasceu em São Paulo? Ou Sim, não? exatamente. Sim, eu nasci na Casa Verde, que é um bairro muito tradicional de São Paulo, né? Um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo, né? Casa Verde, um bairro operário. Mas, como eu disse, São Paulo cresceu, e aquilo que antes eram os bairros operários, aquilo que antes eram os bairros mais afastados do centro, de certa forma se transformaram em centro, né? Então, a Sim. periferia ela foi se afastando, né? Foi se afastando, conforme a cidade foi crescendo, foi empurrando. Então, hoje a Casa Verde não é mais um bairro operário. Sim. Faz capoeira também, né, Alexandre? Eu sou um apaixonado por artes marciais, né? Então, eu pratiquei capoeira por muitos anos. Hoje, infelizmente, eu estou afastado. É aquela história, tenho muita vontade de voltar a treinar, né? Quem já treinou sempre tem muita vontade de voltar. Mas eu também já fiz karatê, já fiz muita coisa, já pratiquei corrida. Como eu disse, eu sou um apaixonado por artes marciais. E a capoeira, além de ser uma arte marcial, ela é intrinsecamente ligada à nossa cultura, né? Nasceu aqui no Brasil, não existe capoeira em outro lugar. Foram as circunstâncias que fizeram com que ela nascesse aqui. Então, você tem alguns rituais de passagem de algumas tribos na África que lembram a capoeira, mas tal qual ela existe aqui, é somente aqui, né? Não, até onde, pelo menos, eu tenha conhecimento, não existe capoeira da forma como ela é praticada aqui no Brasil e em nenhum outro lugar do mundo. A capoeira, ela é nossa. Certo. Gosta bastante da cultura brasileira, né? A nossa cultura local. No teu poema também fala bastante, né? Teus poemas falam bastante sobre isso, né? Sim. Muitas pessoas já falaram isso. Eu escrevo sobre a situação socioeconômica na qual eu estou inserido e eu escrevo sobre as coisas que eu acredito. Então, quando eu falo de natureza, quando eu falo de luta, quando eu falo sobre aquelas coisas que nos atordoam, é porque eu as vivo, né? Nós estamos inseridos nesse contexto de exploração, nós estamos inseridos, nós vemos todos os dias a nossa natureza e os habitantes iniciais dessa nossa terra serem desrespeitados. E quando a gente tem a oportunidade de compartilhar, de escrever, de compor, a gente insere todas essas questões naquilo que está, né, no nosso cotidiano. Somos o ser humano, nós como um todo, somos um reflexo do nosso cotidiano e da sociedade na qual estamos inseridos. Isso mesmo. Tu consegue te lembrar com que idade tu começou a escrever?
Então, essas coisas eu costumo brincar que elas vieram no pacote. Então, Sim. eu tenho uma professora, essa história eu já contei outras vezes e está em outras entrevistas, que ela foi minha professora do segundo ano do Fundo 2, na época era o primário, o antigo primário, e a gente se encontrou outras vezes, depois de adulto e tal, e ela me disse algumas vezes que as pessoas diziam que eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu era meio desligado das coisas e tal, e ela sempre disse, olha, ele não pode ter dificuldade porque esse menino escreve poesia dentro da minha sala. Então, essas coisas vêm no pacote, né? Às vezes está com a gente. Então, de certa forma, sempre escrevi, desde que eu me entendo por gente, mas eu sempre fui muito desconfiado da minha produção, né? Eu nunca encarei aquilo que eu escrevia como arte, nunca me levei muito a sério, né? Eu tive toda uma vida profissional, eu sou formado também em ciências da computação, então trabalhei com isso durante muitos anos e tal. Depois resolvi mudar, fiz letras, e durante o curso de letras, e sempre escrevendo, né? Sempre escrevia para mim. Tem muita coisa que eu faço para mim, e uma dessas muitas coisas que durante toda a minha vida foi escrever, mas durante a faculdade de letras, uma professora entregou o formulário de um prêmio literário. E eu resolvi mandar para o certame 2 textos. Eu mandei uma crônica e mandei um poema. E eu fui selecionado nos 2 textos. Tanto a crônica quanto o poema foram selecionados por esse prêmio literário, isso em 2016. Antes de 2016, eu só escrevia para mim. Então, a partir de 2016, eu comecei a compartilhar a minha produção, comecei a escrever, comecei a participar de sarau, comecei de certa forma, a dar as caras, né? Sim. Então, antes de 2016, ninguém tinha ouvido falar do Paulino em meios literários. Então, assim, a minha carreira literária é muito recente, do ponto de vista de compartilhar aquilo que eu escrevo, né? Sempre escrevi, mas só depois que eu recebi esse prêmio literário que eu me levei a sério. Eu comecei a mandar material para revistas e tal, e as coisas começaram a acontecer. Tanto que depois de 2016, eu nunca fiquei um ano sem receber um prêmio literário. Parabéns. Eu tenho aí uma coleção dele, né? Hoje são mais de 11 prêmios. Desses, 8 são de nível nacional. Gostaria de mostrar teu trabalho. Também tem projetos, né? Sim, eu tenho vários projetos, né? As coisas foram acontecendo, né? Frequentando o ambiente de sarau, eu conheci o Liberto Solano Trindade, que é filho do poeta Solano Trindade, e ele tem uma web rádio. E desde a primeira vez que ele botou o olho em mim, ele falou: olha, Paulino, eu queria que você fosse conhecer a rádio. Queria que você tiver um tempo, fosse lá conhecer a web rádio. E na primeira vez que eu fui, ele tem um sarau na Casileoca, né? Casileoca, que é um nome muito interessante, que Casileoca vem de casa, que é casa o europeu, e lê, que é casa no dialeto africano, e oca, que é casa para os indígenas, Indígenas. Casileoca. E ele costuma dizer Cacilhão. que a casa de todas as raças. Bonito. E lá na Casileoca tem o sarau, na época tinha o sarau e tal. Eu fui visitar o sarau e tal, e ele me convidou para desenvolver um trabalho na rádio, né? Ele queria que eu montasse um programa que falasse sobre saraus. Isso ficou como uma semente, e eu fiquei matutando, fiquei muito em dúvida, né? Como eu disse, eu sempre tenho muita dúvida de tudo que eu faço, né?
Tem gente que, não, muitas pessoas batem no peito e falam, não, eu vou fazer porque eu sou o cara. Não, eu tenho mais dúvidas que certezas, né? Eu costumo brincar, eu tenho mais perguntas que respostas. Sempre falo isso Sempre importante. falo isso para as minhas filhas. Às vezes a pergunta é, não sei não, vamos ver isso no Google. Eu costumo dizer que eu sou o senhor das perguntas, não das respostas. E levou um tempo de convencimento, né? Ele ficou tentando me convencer e tal, até que eu resolvi, não, vamos tentar. Eu fiz algumas alterações na proposta, né? Sempre disse que não, a gente vai falar sobre arte, então não só sobre saraus, mas vamos falar sobre arte, vamos convidar os escritores, vamos convidar compositores, os organizadores de saraus. E assim nasceu o Casarte Marginal. Eu costumo dizer que é a casa da nossa arte. E esse programa na web rádio, ele já existe há mais de 2 anos. Já passaram mais de 40 entrevistados por ele. Esse ano a gente está programando muitas novidades. Ó, Estamos criando um vínculo de comunicação com os ouvintes. Então, foi mais uma outra coisa que apareceu, que, na verdade, eu nunca tinha imaginado que eu iria me tornar radialista. bacana. Mas aconteceu, né? O Liberto, não sei se ele faz o convite para todo mundo, mas ele fez, insistiu muito, e eu acabei aceitando. Que E bom. tá aí. E amanhã a gente inaugura o Agenda Marginal, que é um outro programa, no qual a gente vai promover artistas que fazem incursões e excursões com espetáculos, festivais literários, festivais de música. É mais um outro projeto que se abre aí na rádio, a Agenda Marginal. A gente abre a Agenda Marginal, amanhã estreia com o Bruno Black, que é um poeta carioca, um ex-Big Brother Brasil, que também é radialista, tem mais de 14 livros, tem um projeto social muito bonito lá no Rio de Janeiro, e a gente abre o Agenda Marginal com ele. Amanhã estreia na página da Web Rádio Casileoca, no Facebook. Acompanhe a Casileoca nas redes sociais. Quem tiver aí disposto Vou amanhã às 20 compartilhar lá. horas, muito obrigado, eu fico muito agradecido. Eu gostaria que tu falasse mais assim sobre as tuas inspirações, se tem algum escritor que te encantou, algum poeta quando tu começou a escrever, ou livros que te inspiraram a começar a escrever, ou situações. Essa pergunta, eu sei que é uma pergunta bastante utilizada, né? E eu sou apaixonado por leitura. Eu leio assim de forma quanto mais. Então, eu costumo dizer que eu tive vários padrinhos, né? Eu me lembro que no colégio tinha uma biblioteca, eu fazia teatro no colégio, e uma das pessoas responsáveis por organizar o teatro era a pessoa que tomava conta da biblioteca, e eu acabei entrando no teatro no colégio por conta exatamente disso, dessa paixão que eu tinha pela leitura, porque qualquer espacinho livre que eu tinha, eu estava lá na biblioteca, e eu comecei com William Kipling, que é o inglês. Eu sou apaixonado pela obra do Kipling. Eu costumo dizer que ele é um dos grandes responsáveis por eu ser apaixonado por ler. Ele é o criador do Mowgli, né? E eu sou apaixonado pela essa história. Eu costumo dizer que o Walt Disney deturpou o Kipling lá na obra dele, porque é muito apaixonante, é delicioso ler Kipling. Jorge Amado, Vitor Hugo, na poesia, Mário Quintana. Eu acho que poucos poetas têm a Do Sul sensibilidade que aqui. Exatamente, Mário Quintana do Sul. Poucos poetas têm tanta sensibilidade quanto Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart. Se a gente for começar a falar dos autores, a gente não para mais. Sim. Porque tem tanta gente boa, né? Mesmo entre os marginais, o Paulo Dauri, aqui, que foi finalista do Jabuti ano passado, que é um grande amigo.
Tem muita gente boa aí na literatura contemporânea, na literatura marginal, nessa nossa arte marginal. Ali, que encontra contato. Isso. Que inclusive já teve no Casarte Marginal também. Já tivemos o Nossa, prazer de entrevistá-la. nossa, que bom. Muita gente boa teve por lá. Eu ia perguntar o que te chamou a atenção para o projeto Poemas Ilustrados? Tá. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-la pelo trabalho. Tá? Ele é muito, muito bacana. No primeiro momento, eu vi, né? Essa é a segunda edição do projeto, né? Eu tive o prazer Isso. de participar também da primeira, com o poema Poema Contos Ilustrados. É porque Poemas. incluía contos também. Uhum. E a gente teve o contato, né, pela revista Entreverbo, aí do Sul, e eu vi o seu edital e eu me motivei a participar, né, do seu trabalho, de somar. Eu acho que isso é muito importante, é algo que tem muito forte. Eu acho que a gente se divulga divulgando o outro. Então, você soma os projetos, né? Então, participar do teu projeto divulga o meu trabalho e divulga o seu trabalho, né? A gente se soma, né? Fazer a estrela do outro brilhar não apaga a minha. Exatamente, eu tenho isso muito forte em mim. Eu acho que cada projeto que você entra, para você somar com a pessoa, cada revista literária que você participa, você não tem a obrigação só de divulgar a sua participação, né? Eu acho que é importante você divulgar a revista, divulgar o projeto. Juntos, nós somos fortes, né? Então, toda Trabalho em vez que eu... equipe. Exatamente. Toda vez que eu tenho a oportunidade de participar de um projeto, eu participo, eu envio a minha participação. Fico muito feliz quando eu sou selecionado para participar e eu tenho tido essa sorte, né, de participar não só do seu projeto, mas eu tenho sido convidado e selecionado para participar de projetos em vários locais desse país. Isso tem me dado muita alegria, tem me dado a possibilidade de compartilhar o meu trabalho com outras pessoas em outros locais, conhecer outros artistas, né? Esse poema mesmo que participou contigo do projeto esse ano, ele participou lá do Tome Aí um poema, né, que é um canal de declamação, participou de um edital de um livro, foi selecionado. Então, eu acho que é como uma teia, né? São várias linhas de vários artistas que juntos constroem essa grande teia que é a nossa arte contemporânea. Eu quero dizer que não é sorte, né? Tu escreve muito bem, teus poemas são lindos. Os Muito eus obrigado. nos toca assim de uma forma e fala dessa multiplicidade, como diria Tom Zé, né? De sermos todos da unimultiplicidade, de sermos todos um, ou sermos todos fazemos parte do mesmo universo, apesar de cada um de nós sermos um universo. Tem uma história interessante em relação a esse texto. Eu escrevo muito, escrevo mesmo, escrevo bastante. Poema é uma coisa que, sabe, você está andando na rua e você esbarra numa pessoa e aquilo te inspira, ou uma determinada situação do cotidiano e tal. E esse poema, ele tinha ficado na gaveta como um poema que eu havia renegado ele, porque eu vinha participando de outros projetos e tal, e tem um projeto de um livro que eu tenho trabalhado e tal, e esse texto ele ficou fora de todos os projetos que eu estou participando e tal. E aí, na hora de selecionar o que eu vou mandar e tal, eu comecei a procurar, vasculhar, né?
Gaveta. Gaveta é uma metáfora, né? São os arquivos que ficam lá nas pastas. Mas a gente usa gaveta porque a gente costuma dizer que muitos textos precisam dormir na gaveta, né? Então eu gosto de usar esse termo. E esse é um texto que ficou adormecido na gaveta por muito tempo. Ele ficou guardadinho e tal. E eu acabei mandando ele para ti. Que bom que foi selecionado e que bom que ele também participou de outros projetos, né? Ele foi publicado lá na Rede Sina recentemente, que é um projeto também da Mel, que é do Sul também, a Mel Inquieta, que é aí do Sul, mas ela tem ligação com o Rio de Janeiro, né? O portal Rede Sina é do Rio, mas ela é do Sul também. E eu fico feliz, né? Porque foi um texto que estava lá na gaveta, que eu não havia dado tanta importância para ele, mas está aí. Ele mostrando as caras dele. Muito bonito, emociona mesmo. É muito bom. Fico feliz que tu tenha participado desde o início do projeto, né? Da outra edição. Ter te conhecido, ter encontrado um poeta assim tão, né? Que gosta de trabalhar junto com a gente, que divulga, que se interessa, que, né? Eu acho muito importante essa história de que duas mãos fazem muitas coisas, né? E eu acho que sim, tem que divulgar, tem que falar, tem que. Porque não adianta nada as pessoas. Você pode fazer um trabalho belíssimo, mas se você não divulgar, não adianta nada. Você pode ter o trabalho só fazer produções artísticas, verdadeiras obras de arte, mas não adianta nada você deixar isso guardado, né? Ou você, por exemplo, está aqui, a gente está nessa live e não ter divulgado a live nas redes, não ter transmitido ela nos grupos, no WhatsApp, no Messenger. Aí não adianta, a gente vai ficar falando nós dois, eu para você. Não, a gente precisa. Eu enviei no início. Oi? Enviei para os contatos. Enviei o aviso da live nos contatos hoje, Muito, enquanto a né? gente Mas fazia. é muito importante isso, porque a gente precisa das caras. Né? As pessoas não vão saber o que a gente faz se a gente não der as caras. É importante isso, eu acho. Sim. Muito importante. Gostaria, então, de divulgar para nós o que tu falou sobre a rádio ali, os eventos novamente, para que o pessoal acesse lá onde acessar Sim. o trabalho. É interessante porque a gente fala web rádio e você tem as rádios tradicionais e tudo é rádio, porque hoje, se você baixar um aplicativo de rádio, e existem vários aplicativos, antes de eu ter esse trabalho na web rádio, eu havia me desligado um pouco da rádio, eu voltei a ouvir rádio. E as rádios evoluíram também, né? Então você tem aplicativos que você baixa no seu celular e você tem acesso a uma infinidade de rádios. Antes você ligava o teu radinho e o dial tinha aquela limitação tecnológica, né? De banda, de transmissão, e você ouvia as rádios da sua cidade. Hoje eu tenho um aplicativo no meu celular e eu escuto as rádios de todas as cidades do Brasil e também escuto as rádios comunitárias. Então, se você baixar um aplicativo de rádio no seu celular e for lá na pesquisa e digitar Casileoca, você vai ter acesso à programação da Web Rádio Casileoca, mesmo ela não estando no dial das rádios tradicionais. E nesse aplicativo você também vai poder ouvir as rádios tradicionais. Na internet você pode procurar a casileoca.com. Se você digitar www.casileoca.com, no endereço do seu navegador você vai acessar a rádio. Se você procurar esses endereços de internet, no qual você consegue
ouvir várias rádios, porque eles também existem, e você pode acompanhar uma rádio tradicional nesses endereços, mas também se ali você digitar qualquer web rádio, qualquer rádio comunitária, você também vai ter oportunidade de escutá-las. Então, o Casarte Marginal, especificamente, ele vai ao ar na Casileoca, às terças-feiras, às 20 horas. Ele é reapresentado nas sextas-feiras, às 13 horas, e aos domingos, às 17 horas. São os horários em que você consegue acompanhar o meu programa, o Casarte Marginal, que é um programa de entrevistas. Ele tem um formato bastante... Hoje, né, que a gente utiliza como receita de bolo, mas esse formato ele foi sendo desenvolvido ao longo dos anos, né? É como você aprender a pilotar um avião enquanto o avião está no ar. Porque eu não tinha experiência alguma em rádio, né? E muito menos em entrevistas. O Liberto que olhou para mim e disse, não, você vai conseguir fazer, você tem jeito para isso. E a gente foi desenvolvendo isso, né? E eu tive essa liberdade, né? Foi uma escola em que eu fui o meu professor. Então, eu procurava ouvir outros programas de entrevista. Eu peguei muita coisa de entrevistadores que tem muito tempo, né? De estrada. Você começa a observar o entrevistador, as artimanhas que o entrevistador tem de mudar de assunto, de coisa, um olhar que eu não tinha antes, né? De você ir assistir uma entrevista, mas não focado na entrevista, focado no entrevistador. O que o entrevistador faz, né? O que esse cara está fazendo aí? Eu aprendi muito depois que eu tive o programa, porque o meu olhar ele mudou. Então, quando eu vou ver uma entrevista, eu não vou ver a entrevista, eu vou usar o entrevistador como meu professor. Então, o modelo do Casarte Marginal ele foi sendo desenvolvido ao longo desse período nessa escola, nessa autoinstrução que eu me propus, né? Então, o Casarte Marginal é um programa biográfico, a gente fala sobre a vida do artista, e isso eu utilizo os conceitos que eu aprendi na Faculdade de Letras de Análise Literária. Então, isso foi preponderante para o programa, né? Então, a vida do artista tem impacto na sua obra. Esse é um dos pilares que o Casarte Marginal tem na sua produção. Então, o primeiro bloco sempre é origens. Os dois blocos intermediários, eles são definidos em função de uma pesquisa que eu faço na internet e de uma pré-entrevista que é realizada com os convidados. E o último bloco, a gente fala sobre sarau e projetos. Sempre. É a receitinha de bolo do Casarte Marginal. E eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, né? Como eu disse, o Casarte Marginal a gente foi aprendendo a pilotar um avião enquanto o avião está voando. Eu fui desenvolvendo isso, né? Eu sempre tive muita liberdade lá na Casileoca. Eles me deram total liberdade e me deram um se vira aí também. E isso foi muito bom porque eu tive a oportunidade de crescer muito enquanto entrevistador, enquanto radialista. Eu aprendi muito comigo mesmo e, como eu disse, muito com os outros, com a própria equipe, os outros radialistas que estão lá. De vez em quando a gente tem reuniões e tal. E eu sempre procuro ouvir mais que falar. E aí eu fui aprendendo muito. Sim. Estou hoje iniciando minha primeira live entrevistando. Vamos dar uma de albujanra aqui. O que é a vida? O que é a vida? Diga, Alexandre Paulino, para nós, o que é a vida?
Que pergunta capciosa. Assim como cada pessoa tem a sua vida, você vai encontrar várias respostas do que é a vida, assim como a arte, né? O que é a arte? A gente vai ficar aqui até o final do programa e teremos que continuar a noite adentro e depois dias e dias e dias e não teremos uma resposta. Aí eu tenho comigo a minha norma de vida, né? Eu acho que a gente vem para a vida com duas grandes missões. Eu acho que todo mundo, aí isso é muito pessoal meu, a gente está aqui para aprender e para ajudar as outras pessoas. Então, assim, a gente sempre tem que estar aprendendo, né? Sempre tem que estar adquirindo conhecimento, a gente sempre tem que estar crescendo, né? Acho que não faria sentido eu ser educador se eu não acreditasse nisso. Todo mundo tem sempre que estar aprendendo. E a gente precisa se ajudar nesse processo, né? A gente vive num sistema muito duro. E esse sistema muito duro, ele tenta retirar das pessoas o máximo possível. Então, se a gente não sacar isso e não tentar ajudar as outras pessoas, eu acho que esse sistema, que ele é muito duro, ele vai ser mais duro ainda. É mesmo? Até porque agir com amor ou facilitar a estrada do outro, ajudar o outro, né, não nos tira nada. Não, pelo contrário, agrega. Exatamente. E caminhar com as próprias pernas, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Porque você não pode querer retirar do outro aquilo que ele tem. Você tem que aprender a caminhar com as suas pernas. Tem que... A história da lei de Gerson, ela é uma lei muito furada. Não está certo as pessoas quererem tirar vantagem de tudo. Acho que a vantagem que a gente tem são os recursos próprios, né? Você conseguir caminhar com suas pernas, você conseguir... E nesse caminhar, se você conseguir levantar as pessoas no meio desse caminho e falar, não, vamos andar, não adianta ficar parado não, que a estrada é essa. A gente tem que caminhar, não pode parar. É Navegar, verdade. navegar é preciso. Viver não é Isso. preciso. Já disse o poeta. O que te move, assim, teu alicerce, assim, e que te move, né, para Olha, continuar? eu acho que, sem a menor sombra de dúvida, as pessoas que estão do nosso lado, né? A minha companheira, Aline Lopes, os meus filhos, todos eles, né, que estão aqui, os que já partiram. E eu acho que a própria caminhada, ela tem que nos motivar. Eu tenho uma metáfora interna, porque assim, como eu disse, eu já fui selecionado por vários prêmios literários, e aí a gente divulga os prêmios literários que nós fomos selecionados, né? A gente não tem o hábito de divulgar os prêmios literários que nós não fomos selecionados. E eles sempre são muito... A quantidade é sempre muito maior do que aqueles que a gente é selecionado. E cada vez que você não é selecionado por um prêmio literário, você fica chateado e tal. E aí eu visualizo uma metáfora interna, como se eu estivesse no meio do oceano e que você está cansado, só que você não pode parar de bater os braços, né? Você tem que continuar caminhando. Você não pode parar. Eu acho que parar não é uma opção. Não, acho que ninguém deve ter o parar como uma opção. Então, cada vez que você manda um texto para uma revista, ou manda um texto para um certame, ou para um prêmio literário, e esse texto não é selecionado, tal, eu acho que isso tem que te motivar muito, mais do que te desmotivar.
porque você está lá no meio do oceano e você não pode parar de bater dos seus braços. Você tem que continuar seguindo, mesmo que não tenha dado certo. Eu acho que você não deve considerar parar uma opção. Então, se aquela porta se fechou, você não deve parar, porque você vai continuar batendo em muitas outras portas e nem todas as portas irão se abrir, mas algumas vão se abrir, você vai continuar caminhando. Então, como eu disse, é uma metáfora que eu tenho muito forte. Cada vez que uma coisa não dá certo, eu me imagino no meio do oceano, e parar de bater os braços não é uma opção. Você tem que seguir. Se tu tivesse que deixar um legado para nós, o que tu gostaria de deixar de legado para a humanidade? A gente, quando produz uma arte, a gente produz a nossa visão de mundo. Não tem como ser diferente disso, né? Então, eu acredito, isso é muito forte, que todos os homens são iguais e deveriam ter as oportunidades iguais, e o fato de uma pessoa ter nascido em um determinado berço ou em uma determinada classe social não devia lhe dar nenhum tipo de privilégio. Então, eu acho que essa reflexão é aquilo que é muito importante. Se você olhar isso mesmo quando eu falo de natureza, ou mesmo quando eu falo de mim, ou mesmo quando eu falo do outro, isso sempre está muito implícito nas coisas que eu escrevo, nas coisas que eu digo, nas coisas que eu falo. Eu sempre falo muito dessas correntes invisíveis que nos prendem. Isso é algo que é muito recorrente no meu texto, que são exatamente estas diferenças que determinam que essas correntes elas são quase que sólidas. Essa reflexão. Então, a igualdade como... E isso é algo que está muito distante. A gente fala em igualdade, às vezes, como algo próximo, mas se a gente enxergar o todo, enxergar a sociedade como um todo, enxergar a vida como um todo, eu acho que a gente vai acabar sacando que a gente ainda tem muitas desigualdades para derrubar, né? Um jogador de futebol se acha no direito de violar o corpo de uma mulher porque ele é um jogador de futebol e ali é uma festa e estão todos se divertindo. Ele tem esse direito, né? E o marido acha que pode espancar a mulher porque ela é mulher e ele é homem, ele é o marido, e muitas vezes mata essa mulher. E a gente vê muito disso acontecer. Às vezes a gente acredita que essas desigualdades elas foram... nós já deixamos essas coisas para trás, mas não. Cada vez que a gente abre o jornal e vê uma coisa dessa acontecer, é porque nós não somos iguais ainda. Cada vez que uma pessoa ela transgride uma lei de trânsito porque ela tem dinheiro para pagar a multa, é porque nós não somos iguais ainda. Toda vez que uma pessoa não pode entrar na universidade, as cotas, elas existem porque nós não somos iguais ainda. E é por isso que, nesse contexto, nesse momento histórico no qual estamos inseridos, as cotas são tão importantes, porque
É preciso resgatar uma dívida que a sociedade tem com minorias, e essa dívida, e ela se dá ainda por conta do racismo que existe, por conta de que pessoas negras ganham menos historicamente e estatisticamente que as pessoas brancas, que mulheres não detêm os mesmos postos de trabalho e os salários são diferenciados dos salários dos homens. Então, as cotas, elas são necessárias. E vamos, de fato, sonhar com um dia que elas não sejam necessárias, porque o dia que as cotas não forem necessárias, é porque a gente é igual mesmo, né? Então, o negro, o periférico, ele tem as mesmas oportunidades que a pessoa que nasceu lá no berço de ouro. Aí, nesse dia, as cotas não serão mais necessárias. E aí, tenho certeza que todos nós vamos sorrir por elas não serem necessárias. Mas hoje elas são. O dia que a pessoa não for presa por classe social, o dia que as mulheres não sofrerem mais abusos desde criança, o dia que os negros forem iguais, os indígenas, os brancos, todos iguais, e não houver um privilégio de colarinho branco, né? Não houver a violência institucional contra as pessoas, também. Sim. Vamos sonhar com esse dia. Mas eu acho que ele Vamos. ainda está longe. Ele não está próximo, não, porque. Está. Está, você acha? Que bom que você é mais otimista que Está, não, está longe, na minha está opinião, longe. está muito Também, longe. concordamos. E é isso, é isso que às vezes eu costumo dizer assim: a arte em si, ela não é enganjada, mas o artista é. E aí o artista, quando é engajado, a sua produção artística é enganjada, né? A gente não deve cobrar o engajamento da arte, mas cada um tem a sua postura. Tu que é professor também tem, né, aquela questão da profissão que não é vista, que não é bem remunerada como deveria, que não tem todos os direitos que deveria. Sim, é uma pena que no Brasil o engenheiro receba mais que o professor, o advogado receba mais que o professor. Muitas classes, elas. E o estudo não é assim, você foi lá e você passou durante 4 anos na universidade, você fez especialização, muitas vezes tem mestrado, tem doutorado, e a sua profissão não é tão valorizada. Mas a gente tem que ter consciência que isso é dessa sociedade que a gente estava falando Um agora há pouco, né? sistema, É do sistema. sistema todo que gira assim para funcionar. O conhecimento, a transmissão de conhecimento para a pessoa média não é de interesse das grandes engrenagens do sistema. Então, exatamente por conta disso, o professor não vai receber um bom salário, porque ele tem como atribuição a transmissão do conhecimento exatamente para todos. Então, os professores Exatamente. que trabalham com outros segmentos, e eu conheço vários professores que trabalham em escolas que dão aula para outros segmentos sociais, eles são muito bem remunerados, tão bem remunerados quanto os engenheiros, como os advogados, como os profissionais liberais. Então, eles são bem remunerados. Mas se você opta por trabalhar numa escola de periferia, na rede pública, a remuneração não será a mesma, não, mas alguém tem que fazer isso. Alguém tem que estar lá trabalhando com
nas escolas de periferia, alguém tem que estar lá trabalhando na rede pública, e isso é tão importante quanto fazer poesia, é tão importante quanto fazer arte. O professor é muito importante. Eu posso dizer que aquilo que tu falou sobre continuar, acho que eu não teria continuado na minha vida se não fosse o apoio de alguns professores, bem como houve a falta de apoio de alguns, mas aqueles que deram apoio e consideravam o que eu fazia importante me foram suficientes para achar que tinha algum valor. Sim, e essa é uma pergunta recorrente que eu sempre procuro fazer no Casarte Marginal, principalmente no primeiro bloco. A gente sempre encontra que um professor foi preponderante na vida da maioria dos entrevistados. Você sempre tem alguém que Eu ia te estimulou. perguntar sobre a professora que tu citou. Se lembrava o nome dela? Sueli, a Sula. Todo mundo conhece como Sula. E a gente Grande encontrou... Sula, o Paulino está aí hoje. Isso. Não só a Sueli, mas aquela professora que me entregou o material do prêmio literário. Também foi preponderante. Daqui a pouco a gente fala dela também. O professor, ele é importante nessa questão de estimular, de enxergar, de ver. Né? A Cláudia Gazola foi a minha professora na faculdade que entregou, colocou na minha mão, tá vendo aqui? Na época, eu não sei se a intenção era de eu distribuir esse material para os outros alunos. De qualquer forma, aquilo acabou caindo como um incentivo e eu acabei me inscrevendo naquele prêmio literário. E, de certa forma, eu dei sorte de ter sido selecionado no primeiro prêmio literário que eu participei. E eu não fui selecionado em muitos outros, né? Talvez se eu não tivesse... Aí talvez a mão do destino. Talvez se eu não tivesse sido selecionado por aquele prêmio literário, eu continuaria escrevendo só para mim. Estaria hoje ainda escrevendo só para mim. Mas como eu fui selecionado, né, mandei 2 textos e tive 2 textos selecionados, e o fato da organização ter divulgado que foram centenas e centenas e centenas de textos enviados, isso me motivou a seguir adiante. Então, se o destino... Oi? Não, pode continuar, perdão. Se o destino não tivesse dado o seu pitaco, talvez a gente não estaria aqui falando, eu ainda estaria escrevendo para mim. Sim. Ia dizer que estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero muito te agradecer por ter participado do projeto. Aqui, Periferia Guajuviras. Foi. Te agradeço muito. Escreve maravilhosamente bem. Deve ser em sala de aula um excelente professor, né? E valoriza sua família, seus filhos, os tem como alicerce. E veio trazer aqui hoje um pouco da sua história para nós. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu já fui convidado a participar de outros programas de entrevista e tal, mas primeiro eu conheci o outro lado, né? Então, antes de eu ser entrevistado, eu entrevistava. E é sempre muito legal você estar do outro lado, poder compartilhar um pouco da sua trajetória, daquilo que você faz. Então, eu sou sempre muito agradecido quando eu tenho esse tipo de oportunidade. Muito obrigado. Sempre muito bom poder ouvir, poder aprender. E muito obrigada pela parceria, né? Sem igual aí. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos que apoiam o projeto. Obrigado às pessoas que assistiram hoje. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Vamos encerrar. Boa noite, queridos, queridas.